Olá, hoje nós vamos falar sobre as pessoas em situação de rua aqui em Cuiabá. Como essas pessoas estão sendo atendidas? Será que aumentou o número de famílias até pedindo alimento, pedindo ajuda nas ruas? Hoje a nossa convidada é a defensora pública do Estado, Rosana Monteiro, que recentemente fez uma explanação num seminário, que foi um seminário de políticas nacionais, judiciais, de atenção às pessoas em situação de rua. E nós vamos falar um pouco desse assunto aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, Lídia. É um prazer estar aqui. Bom, aumentou o número de pessoas que estão indo para a rua pedir ajuda, pedir alimento? Vocês têm essa percepção, esses dados? Os dados em si a gente não tem, né? O município de Cuiabá recentemente tem um projeto, Quero Te Conhecer, que eles fazem uma estimativa também, não é uma pesquisa que identifica exatamente quantas pessoas estão em situação de rua, mas e isso faz com que a gente não saiba exatamente quantas pessoas temos, né? Mas a gente percebe um aumento de pessoas em situação de rua, inclusive de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e não estão em situação de rua, mas estão indo para as ruas em busca de alimentação nos pontos em que há entrega de alimentação. Como é que é o trabalho da Defensoria na assistência a essas pessoas? A Defensoria, no ano de 2019, criou um grupo de atuação estratégica para direitos coletivos, para a defesa da população em situação de rua de modo coletivo, né? Então, a gente teve uma atuação muito importante na época do auge da pandemia, com acolhimento emergencial, né, de pessoas em situação de rua. Essa ação civil pública, ela continua em trâmite, nós estamos dialogando estratégias habitacionais, estratégias de acesso a banheiros públicos, né, que se você andar no centro da cidade ou qualquer ponto da cidade, precisar ir de um banheiro, não tem, né? E as pessoas em situação de rua também não tem casa, não tem banheiro, né? Acesso à água potável. Então, dentro dessa ação civil pública, a gente está trabalhando algumas dessas estratégias para proteção de direitos da população em situação de rua. A gente, esses dias atrás, até uma cena que me chamou a atenção, eu estava descendo de manhã cedo, mais 7h pouco da manhã, ali ao lado daquela rua que desce a igreja de São Benedito do Rosário, né? Coronel Escolástico, né, afinal. E tem a Ilha da Banana ali, que houve não terminou aquele trabalho, houve uma implosão ali dos imóveis que eles até se abrigavam e ainda ficou algum resquício. E eu vi 2 moradores de rua com aquele pote de sorvete com água, passando shampoo no cabelo, tomando um banho. Os 2 assim, tão entretidos no meio daquela cidade, aquilo me chamou a atenção porque eu olhei e falei, gente, é um banho, é uma dignidade que eles estão tendo ali, passando sabonete no corpo, sabe, com aquela água naquele vasilhame. Eu queria assim que existe diferença daquele que quer morar na rua ou de repente não aceita um abrigamento, porque existe também um pouco disso até de preconceito, né? Eles não querem, né? Se a gente oferece algum lugar para ficar, eles não ficam. Tem essa distinção de quem tem que ir porque não tem a oportunidade e daquele que já se acostumou com a situação e não quer sair dela? Eu acho muito difícil alguém estar na situação de rua porque quer, né? Então, quais são as opções que o poder público, que a sociedade oferece? Né? Então, a política de acolhimento institucional, ela é uma política muito difícil, né? Porque nós queremos nossa privacidade, o nosso quarto, o nosso banheiro, né? Então, quem vive em situação de rua tem a sua vida publicizada, ela é tudo que você faz em casa, na sua intimidade, quem está em situação de rua tem que fazer no público, né? Com a sua vida devassada, isso é muito ruim. Então, o que eu percebo é que nenhuma oferta de moradia, de dignidade é feita para a população de rua de forma efetiva, né? O que nós temos até hoje são acolhimentos coletivos, que tem uma série de dificuldades, uma série de problemas e que as pessoas acabam não conseguindo permanecer por muito tempo. Então, eu percebo que o que precisamos mesmo é de um fortalecimento de políticas habitacionais, né? O governo federal começa a estruturar um programa chamado Moradia Primeiro, em que a pessoa em situação de rua,
é ofertada a ela uma casa. Não a titularidade em que ela pode vender e desfazer daquilo, mas o direito dela morar. Né? Então, a moradia enquanto direito, assim como a saúde, assim como a educação, assim como a própria defensoria é um direito, ter o direito também de morar. Então, na verdade, hoje não existe nada nesse sentido. Está começando esse programa é um programa muito novo, né? Os outros programas habitacionais do governo federal, até onde eu sei, estão todos paralisados. A gente não sabe de programas de oferta de moradia, né? E isso é muito grave, né? Porque para você tirar uma pessoa da situação de rua, é você colocar ela dentro de um domicílio, dentro de uma casa. Quando você coloca ela numa casa, ela não é mais pessoas em situação de rua, né? Claro que existem pessoas que estão já num nível de violação de direitos tão grande, sua situação é muito complexa, vai precisar de uma rede de apoio para que essa pessoa consiga se habituar à casa, consiga se manter dentro de um trabalho, né? Mas tudo isso, esse programa que eu falei para você, ele pensa em todas essas especificidades e atende muito bem as pessoas em situação de rua. Existe também algum tipo de levantamento para definir dessas pessoas quais são dependentes químicas? Porque há também um grande número, né, principalmente ali na região central de Cuiabá, ou vocês têm assim um percentual de... Porque aí essas pessoas precisam de um local para morar e precisam de tratamento, ou ter pelo menos a oportunidade de ser oferecido um tratamento, né? Sim. A questão da saúde mental, ela precisa ser fortalecida, né? Nós, como seres humanos, nosso corpo humano, às vezes, ele dá um problema aqui, outro problema ali, e a cabeça também faz parte do nosso corpo. Às vezes, a gente precisa de um tratamento específico para a saúde mental. O uso abusivo de álcool e drogas, ela atravessa muito a situação de rua, mas não só a situação de rua, atravessa a sociedade como um todo. Né? A gente tem essa questão das drogas ilícitas, né, e do combate, essa guerra às drogas, e acaba atingindo, se tornando uma guerra contra as pessoas, né, e às vezes as pessoas em situação de rua são vistas só pela questão do uso da droga, né, e a gente esquece de falar de toda essa complexidade dessa desigualdade, da pobreza, da falta de emprego, né, mas sim, as pessoas em situação de rua precisam sim desse serviço de saúde mental e de toda a rede de atenção à saúde mental como uma das políticas que precisam estar muito fortes ao lado da política da moradia, ao lado da política de saúde, de assistência social, né, de acesso ao trabalho. Todas essas políticas precisam estar muito bem concatenadas e trabalhando para resgate e retirada dessas pessoas da rua e dar a ela condições dignas de vida. A Defensoria, ela faz, por exemplo, também convênios ou parcerias com outras instituições para trabalhar todas as... Porque é uma multidisciplinaridade, né? Eu pergunto porque eu estava me lembrando, há uns anos atrás eu entrevistei uma professora da UFMT que tinha o projeto Psicanálise na Rua. Nem sei se ainda existe esse projeto, né? Que foi tão fantástico, assim, como iniciou tudo, né? E ela contou aqui pra gente. Até vou tentar achar, vou colocar na descrição do YouTube pra gente assistir de novo, quem quiser, e quem não viu ainda quiser ver. Mas assim, tem como fazer esse intercâmbio, digamos, entre instituições? A Defensoria, quando iniciou esse trabalho, foi uma das instituições, junto com a UFMT e o projeto de extensão da professora Adriana Rangel, Psicanálise na Rua, entrou junto. Nós criamos o Fórum de População em Situação de Rua, que é um espaço de debate sobre políticas para pessoas em situação de rua. E ali a gente tem uma interlocução com todos esses atores e atrizes que trabalham com população em situação de rua. Ela é uma super parceira, é um trabalho sensacional de escuta, né, das pessoas em situação de rua. Então, a gente faz esse trabalho de articulação. Agora, uma outra frente de ação da Defensoria foi cobrar dos gestores, tanto estadual quanto municipal daqui de Cuiabá e de outros municípios também aqui do Mato Grosso, a criação do Comitê Interinstitucional para monitoramento da política pública para pessoas em situação de rua. Dentro desse comitê, compõe todas as secretarias que devem ser chamadas para atuar e também a sociedade civil. Porque, em razão dessa complexidade que várias pastas precisam estar em diálogo, tem que ter um espaço coletivo de construção de políticas. Esse espaço é o comitê. Ele foi criado recentemente aqui no Mato Grosso,
no ano passado e esse ano aqui do município de Cuiabá. A expectativa é que a gente fortaleça a atuação e a defesa da população em situação de rua a partir dos debates que vão ser tidos dentro desses comitês. É extremamente importante, né? Porque na verdade é um assunto, que é uma pauta, é uma questão social que não é recente, não é de hoje. Com a pandemia piorou, mas há muito tempo que existe. E a impressão que dá para a gente, como cidadão, como, né, como leigo até, é que não há interesse político de se fazer políticas públicas para essas pessoas que estão à margem da sociedade, né? Então, assim, ter um comitê que possa cobrar, que possa estar ali, né? Eu acho que, assim, é um passo importante e necessário, né? O que precisaria, assim, mais? O que as pessoas podem fazer para contribuir? Tem, assim, alguma ouvidoria? Como é que pode, né, de repente, gente que se sente tocado e queira contribuir para esse projeto, esse trabalho? Sim, eu acredito que a sociedade civil é muito potente, pode muito em transformação. Então, às vezes, a gente espera sempre que o gestor público faça alguma coisa e, às vezes, ele não consegue se mobilizar para atender. Então, a sociedade civil tem um espaço, né? Então, se organizar em ONGs, né? Eu acho isso muito importante, né? Em entidades que realmente possam executar serviços, fazer parcerias com o poder público, isso é uma forma, né? Compor esses comitês, né? Participar e, de repente, pensar em estratégias de acesso a direitos, como atividades culturais, atividades educacionais. Então, às vezes, a pessoa ela tem um talento, ela gostaria de ter um grupo que pudesse trabalhar, sabe? Eu acho que é possível pensar em muitas coisas, né? Muitas coisas, inclusive de geração de renda, né? Um trabalho comunitário que eles pudessem trabalhar e gerar renda para eles. Então, acho que é se colocar à disposição e se ajuntar para poder fazer uma transformação social. Você falou, né, de famílias que tiveram que ir para a rua, não estão em situação de rua, mas estão tendo que ir buscar o alimento, né? Falando agora de geração de renda, o que seria, assim, interessante se fazer? Porque às vezes essas pessoas não têm dinheiro para o Vale Transporte, para ir num local onde se ofereça um curso. Tem essa estrutura, por exemplo, nas regiões centrais, onde estão mais concentrados, digamos, as pessoas em situação de rua? Esse, inclusive, é uma das reclamações das pessoas em situação de rua. Eu me inscrevi num curso de padeiro, mas é lá não sei lá onde, eu não tenho dinheiro para ir. Então, quando essa política ela for pensada para pessoas em situação de rua, precisa ser pensada nas dificuldades dessas pessoas, que não têm acesso a um banheiro. Então, a gente tem que articular com alguém onde ele vai poder tomar banho, que não tem acesso ao Vale Transporte. Então, para ele fazer o curso, tem que ter o Vale Transporte. E lá na frente, quando ele terminar o curso, tem que ter uma empresa, instituições que vão acolher essas pessoas e dar oportunidades, né? Isso são oportunidades que transformam vida. Então, os comerciantes, né, os empresários que estão tão incomodados com eles na questão, né, de pequenos furtos, vamos tentar mudar essa lógica, né, e começar a pensar como nós podemos fazer diferente e absorver essa mão de obra, né? Então, assim, são estratégias de atuação, né, para realmente tentar minimizar esse problema, e aí eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Dentre todas as histórias que você já viu, já acompanhou, tem alguma, assim, que você pode contar, claro, assim, sem relatar quem, né, a pessoa, mas que houve um resgate, né, a pessoa conseguiu uma reinserção. Você lembra de algum caso assim que te marcou, te chamou atenção? Pelo movimento de população em situação de rua, que é um movimento da população de rua, um movimento social da população de rua, a gente percebe algumas pessoas que conseguiram, né, sair da situação de rua, acessar programas como Minha Casa Minha Vida, e hoje eles estão batalhando politicamente para ajudar quem está nessa situação, né? Aqui em Cuiabá mesmo, a gente tem a Rúbia, né? Ela é um exemplo de uma mulher que viveu nas ruas da cidade de Cuiabá e hoje ela não está mais e ela é uma militante pelo direitos da população em situação de rua. E ouvir a Rúbia falar nos mostra, sim, é possível. E assim como Rúbia, com certeza, muitos outros, né, conseguiram. Muitas vezes, assim,
com muita dificuldade, né? E ainda estão em situação de que precisam ainda de vulnerabilidade social, né? Ainda precisam, mas pelo menos não estão mais sofrendo, né, em situação de rua. Eu pergunto, porque assim, eu conheci um caso uns anos atrás, eu até já devo ter contado essa história em alguma outra entrevista nesse assunto, mas assim, eu me lembro muito dessa história, uma empresária que tinha uma área, uma chácara, uma área que ela fazia aluguel desse espaço para empresas, para encontros religiosos, enfim, ela estava aqui em Cuiabá e um desses moradores, ele estava alcoolizado, inclusive, sem banho e tal, chegou para ela e pediu uma oportunidade de emprego. E aí ela olhou para ele e falou assim, olha, eu estou precisando de alguém para me ajudar lá na chácara, mas se eu levar você assim, meu marido vai me matar, né? Ele não vai deixar eu entrar com você no carro, você consegue tomar um banho em algum lugar? Aí ele foi correndo, deu um jeito, isso lá no centro de Cuiabá. E aí ele foi conseguir um banho, veio de lá todo cheiroso, ainda alcoolizado, ela o colocou no carro, foram para a chácara, ali região no caminho para Santo Antônio, não, Livramento, Nossa Senhora do Livramento. E chegou ali, ela deu uma sopa para ele, falou, agora você vai dormir, amanhã a gente conversa. E aí ela conversou no outro dia, ele contou a história, ele realmente tinha vindo do Nordeste procurar emprego, não conseguiu, acabou parando na rua, e ele sabia fazer de tudo. Ele se tornou depois uma pessoa de altíssima confiança dela, cuidava de tudo, se tornou coordenador ali, né? Ela precisava vir para a cidade, deixava tudo com ele, né? E assim, eu vi a história, eu o conheci e a conheci contando essa história. E aí assim, foi só alguém que acreditou, deu uma chance e ele agarrou essa chance, né? Isso faz uns anos. Espero que estejam bem também, que a gente não se encontrou mais, mas assim, muito bacana. Então, a gente sempre gosta de contar alguma história, né, para as pessoas verem que há sim, uma forma de ajudar, né? Tem assim alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de trazer para a gente encerrar, ou de reforçar? Como as pessoas podem também procurar a defensoria, quem quiser ajudar, enfim? Sim, as pessoas em situação de rua são gente como a gente. Tem as mesmas necessidades que nós temos, né? Só que para elas a vida tem sido muito mais difícil. Então, a gente tentar olhar com um olhar de amor, de compaixão, de dar oportunidades, tirar esse julgamento que muitas vezes é muito precipitado, né? Que a sociedade acaba estigmatizando, né? Ficando com medo. Mas se a gente se aproximar, a gente pode ter boas surpresas, né? Então, o Fórum de População de Rua, ele se reúne uma vez por mês. A gente vai se reunir daqui para frente dentro do Centro Pop. O Centro Pop é um serviço especializado da assistência social para pessoas em situação de rua. Então, quem quiser se aproximar, conhecer o trabalho do Fórum e também do Centro Pop, pode procurar lá o Centro Pop. Fica ali do lado da Secretaria de Cultura, no centro de Cuiabá. E a Defensoria, os nossos canais estão no nosso site. Né, é possível nos encontrar através dos nossos canais disponibilizados. Tá joia, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, é um prazer, muito bom, agradeço. Gente, a gente conversou com a Defensora Pública do Estado, Rosana Monteiro, falando um pouco aí sobre o trabalho junto às pessoas em situação de rua. Então, eu peço a você que compartilhe essa entrevista, em especial para as pessoas que querem ajudar, que têm alguma forma de ajudar, empresários que podem, de repente, disponibilizar uma vaga, podem contribuir, né, com esse trabalho, cobrar, né, das políticas públicas. Fica esse pedido, curta e compartilhe especialmente. Essa entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, no site RD News, e eu vou deixar na descrição do YouTube, que eu tenho um pouco mais de espaço, o link para a entrevista com a professora sobre o trabalho da psicanálise na rua. É uma entrevista antiga, mas vale a pena assistir também. Obrigada pela audiência, até a próxima.